bem-vindas a mais um episódio de Santas dos Últimos Dias. Eu sou Bianca Beck E eu sou Elisa Luxim. e nós temos uma convidada super especial conosco, que é a Luana Ullmann. A Luana é uma mulher apaixonada por atividade física e nutrição. Além disso, ela tem uma grande paixão pela culinária e adora passar seu tempo na cozinha, preparando refeições saudáveis e saborosas para sua família. Eu já provei a comida da Luana e eu posso atestar, é verdade. Luana também é uma Verdade. dedicada, Luana também é uma dedicada esposa e mãe de dois filhos. Embora tenha tido uma carreira bem-sucedida como bancária no passado, Luana tomou a decisão de deixar sua vida profissional para focar na formação e no cuidado da sua família. Ela acredita firmemente na importância de apoiar a carreira de seu marido e criar um ambiente familiar feliz e acolhedor para todos. Com sua energia contagiante e seu amor pela vida, Luana encontra equilíbrio entre suas responsabilidades familiares e seu estilo de vida saudável. Ela é uma inspiração para aqueles ao seu redor, mostrando que é possível conciliar a maternidade, o amor pelo lar e o cuidado consigo mesma. Luana, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes de te ter aqui conosco e, de fato, tu é uma inspiração. Ah, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail de vocês. A primeiro, na verdade, quando a Elisa me contatou, né, perguntando, o que que seria, tipo, você gostaria de participar? Eu, nossa, será que eu vou dar conta disso? Eu pensei, por que não, né? Eu tô Conversando com bem vocês. animada, porque todas as conversas que eu já tive com a Luana sobre o Evangelho sempre foram muito inspiradoras. Assim, eu saio me sentindo mais energizada, com mais vontade de viver o Evangelho. Então, tô Ah, bem que animada bom. pra ela Logo compartilhar. eu. Logo tu! Muito bom. E então, essa semana nós vamos estudar os capítulos de Mosias 7 ao 10. E eu gosto muito desses capítulos, só para dar meio que um contexto, né, do que está acontecendo. A gente estava lendo até agora sobre o rei Mosias, a gente leu sobre o rei Benjamim, sobre o rei Mosias, e a gente sabe que eles tiveram uma época muito boa de reinado, né? O povo estava prosperando, eles estavam tendo paz e em Zaraenla. Mas nesses capítulos aqui, eles se lembraram daquele outro grupo de nefitas que tinha saído de Zaraenla e tinha ido morar na terra de Lei e Nefe, muitos anos Uhum. atrás. Então, o Mosias pediu para que o Amon liderasse um grupo de pessoas e fosse encontrar esses nefitas. Então, agora a gente vai ler nesses capítulos o que Amon encontrou e como foi esse encontro e essa experiência com esses nefitas que estavam fora de Zaraenla já há alguns anos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse bloco de escrituras aqui, principalmente no capítulo 7, quando eles falam dos 3 anos ali de tá tudo bom, tudo maravilhoso, né? E ele tinha, de certo, eu acho que ele passou esses 3 anos pensando, tipo, aonde esse povo foi parar, né? Aonde, tipo, esse povo subiu lá para o deserto e aonde que eles foram? Acho que com certeza é uma coisa que ele não, tipo, se conformou, né? E ainda bem que ele Uhum. não se conformou, porque por mais sofrido que foi esse processo aí, né, para Amon, podia ter custado a vida dele, foi extremamente importante. Sabe o que ela vê, aquele velho ditado, uma coisa bem nada a ver, mas, tipo, quando a gente cisma com alguma coisa, muitas vezes existe algo por trás, tipo, sabe? Aquele pensamento de, tipo, tô cismada com isso aqui, tipo, por que que eu tô cismada? É sempre bom saber o porquê ou por onde aquilo pode te levar, porque às vezes, muitas vezes, pode ter né, um Uhum. significado. E, e eu gostei muito das características que o rei Mosias, né? Ele fala que, tipo, que 16 de seus homens fortes, ele ordenou, né? Que 16 de seus homens fortes subissem a terra de Leinef, né? Então, quando a gente pensa aí que ele sabia que poderia, dos seus homens não voltar, né? Ele saberia que teria que ser pessoas fortes fisicamente, emocionalmente, para tudo que eles iriam encontrar na frente, que não seria nada fácil, né? Que poderiam perder as suas vidas. E, e aqui diz que Amon, homem forte e poderoso, descendente de Zaraema, né?
E eu achei muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele enviou, ele ficou sem 16 homens fortes no reino dele, né? Então, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando: ah, não deve ter sido uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito sábia, né? E o quão ele confiava no Senhor também, tipo, para mandar, né, eles para lá, uma coisa totalmente desconhecida, né? Tipo, eles não sabiam nem se eles iam conseguir chegar lá, né? Não tinha um GPS, não tinha um Google Maps, não tinha nada. É muito doido pensar isso, gente, sério. Eu fico assim, a gente era muito mais na fé do que hoje. Era muito mais na fé do que hoje. É muito louco. Uhum. E, e falaram que eles, né, ficaram lá vagando durante 40 dias. Imagina, você 40 dias vagando pelo deserto, sem saber se é norte, se é, né? Tipo, sem saber nada, nada. Tipo, não encontrar ninguém, não encontrar uma tendinha, né? Tipo, só ficar andando, vagando sem rumo, literalmente, porque você encontrar um restaurante, né? Sei lá, né? Um negócio, ah, vamos sentar ali, vamos comer ou conversar, né? Um... Nossa, é muito diferente, assim. As coisas eram muito mais sofridas, né? Não tinha um copo Stanley que guardava água 24 horas gelada. Eles precisavam ser fortes, né? Pelo que vinha pela frente. Uhum. Eu gostei da forma como como tu recontou o que aconteceu, porque tu fez se tornar muito mais real, assim. Porque quando a gente lê ali, essas coisas que tu falou estão em tipo quatro versículos, né? E Exato, tudo bem resumido, e não conta detalhes da jornada deles, não conta detalhes de como foi o processo de escolha dos homens, só fala que são homens fortes, fala que Amon era um homem forte e poderoso, e diz que eles passaram 40 dias vagando pelo deserto, né? E uhum, e eu acho muito legal fazer isso. Você lê as escrituras e tentar imaginar realmente como era. Porque quando a gente faz isso e se coloca no lugar das pessoas que estão ali e tenta se colocar naquele contexto, as escrituras tomam mais sentido na nossa vida. E enquanto estava falando, eu estava pensando na importância de os nossos filhos sentirem isso também, né? Se a gente exatamente. conseguir encenar para eles e fazer eles entenderem como era naquela época, não só ler rapidinho, porque tem que ler, porque tem que ler as escrituras todos os dias. Não, mas tipo, para e imagina se você tá no deserto. Como é que é o clima no deserto, né? É quente ou é frio? Ou é quente durante o dia e frio durante a Boa noite? noite, E é, aham. e é seco. A gente encontra água com frequência? Como é que será que seria para você andar 40 dias no deserto? Enfim, eu acho que trazer as escrituras para nossa realidade, de certa forma, é muito legal e muito importante. Eu gostei da forma como tu fez isso. E eu gostei que tu mencionou, né? Ali no versículo 1, fala que importunavam-no com sua insistência. Então, eu fico imaginando, tipo, o Amon tá cismando, né? Tu comentou isso, é. Quando você cisma com alguma coisa. O Amon ficou cismando com isso, ficavam, ei, deixa a gente ir lá procurar. Ei, deixa a gente ir lá procurar, né? E ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. E eu pensei nos meus filhos, no meu filho de 3 anos. Quantas vezes eu sou importunada com a insistência dele? Eu não sei se toda criança é assim ou se é uma coisa da personalidade dele, mas ele, assim, tem o poder de insistência, sabe? E às vezes eu fico nessa luta de, ok, não, eu tenho que ser firme. Eu disse não, tem que ser não até o fim. Mas tem algumas coisas que isso aqui me fez pensar, né? E se o rei Mosias dissesse não, eu sou o rei, eu disse não, é não até o fim. Me fez pensar, né, quais são as coisas que é importante, né? Ter um limite e ter um não até o fim, mas quais são as coisas que às vezes, sei lá, ele tá insistindo para poder brincar de um negócio diferente, que não oferece nenhum risco para ele. E eu disse não de primeira, mas sei lá, né? Ou ele quer tentar um esporte novo. Sei lá, o que seja. Quantas coisas que talvez eu posso, se meu filho mostrar realmente uma insistência, que ele sente que realmente tem alguma coisa ali que ele quer muito, que eu posso, no final, dizer, ah, quer saber? Pode fazer. Que daí fala, o rei Mosias permitiu. Então, imagino que Uhum. essa, esses homens, eu não sei se os 16 estavam insistindo também,
os 16 homens fortes, mas me fez pensar sobre isso, sobre também quando a gente, às vezes, importuna o Senhor com a nossa insistência, Muito verdade. Muito né? verdade. Então, acho que tu falou isso, Luana, e me fez pensar que acho que quando a gente realmente cisma com alguma coisa, tem alguma coisa por trás, né? A gente Uhum. pode dar valor àquilo que tá na nossa cabeça, porque talvez tenha uma razão pra isso. E nesse caso, tinha uma razão muito grande, né? Sim. É, o que eu acho muito legal é porque, basicamente, o povo, lá no capítulo 8, quando o Lime tá contando a história, ele fala que ele enviou 43 homens. Então, porque Amon encontra o povo de Lime e conta, a gente tá aqui procurando vocês. Aí o povo de Lime fala, pá, a gente tava procurando vocês também. É bem isso mesmo. A gente mandou 43 homens, mas não deu certo, eles voltaram sem encontrar vocês. Então, eu penso que no final, provavelmente quando os povos se encontraram, né, em Mosias, a gente não chegou nessa parte ainda, quão feliz ele provavelmente ficou como rei. Dizer, ai, que bom que eu permiti que eles fossem, que bom que eu dei essa chance. E eu imagino quantas coisas que talvez às vezes a gente. Eu já passei por situações assim, que eu falava pro meu filho, não, não, não. Aí ele insistia tanto, falar, ah, quer saber? Vai, faz, pronto. E aí era uma coisa boa. Ai, que bom, né? Que bom que ele insistiu, que bom que eu deixei, que bom que eu mudei de ideia, porque tem uma razão. E muitas vezes, como nesse caso, pode ser que seja uma razão inspirada pelo espírito. Sim. E achei bem interessante também, facilmente, né, quando o Amon foi, tipo, preso ali, né, que foi encontrado e preso, facilmente ele poderia ter perdido a vida ali, né? Tipo, só chegar a notícia do rei que, chegou alguém, tipo, nas nossas terras aqui e nós, tipo, eliminando eles, né? Tipo, nem ter a chance. E foi tão engraçado porque, né, o rei fala para ele, tipo, desejava saber o motivo pelo qual ele foi tão corajoso, né? Porque ele, tipo, que pessoa, certa pessoa que doido, né? Tipo, deve ter algum motivo que tá dando coragem para ele fazer essa pessoa. Chama essa pessoa aqui que eu quero interrogar ela, né? E acabou que era Amon, e Amon falou que Amon era Amon, né? Então, tipo, e o rei ficou super feliz de que era Amon, e ainda bem que não mataram Amon, né? E tudo aquilo, tipo, é muito interessante, porque realmente, tipo, ele foi muito corajoso, né? Muito corajoso mesmo. Sim, eu acho que Amon, talvez por um momento, né, quando ele chega e é preso, ele deve ter pensado, Deu. É, por que, por que que eu fui tão insistente? pô, exatamente. Agora tudo acaba aqui, pronto. Eu vou morrer aqui, vou virar comida de, sei lá, qualquer bicho que tiver aqui. Ai, gente, pior que é. É, mas eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente também, assim, a gente insiste por alguma coisa, né? A gente sente que a gente deve, não sei, tem alguma coisa que a gente precisa, mas o processo até a gente conseguir aquilo, né, vai ter altos e baixos. E Bem, muitas vezes a gente se pergunta, será que é isso mesmo, né? Por que que eu pedi por isso? E agora eu tô passando por essa situação que é tão difícil, mas faz parte do processo. E, e foi uma prova, né, de fé, eu sinto, ali que Deus colocou para o Amon e para os irmãos dele, que foram com ele, os três, né? E, e eles se mantiveram sendo corajosos. E eles daí conseguiram, né, o objetivo deles por causa disso. Mas a gente vai ser testado também, mesmo quando a gente achar que está conseguindo aquilo que a gente quer, né? Às vezes pode ser um sim, emprego, ou pode ser alguma outra coisa que a gente está orando tanto para ter, mas ainda assim a gente vai ser testado e vão ter desafios que a gente vai ter que sobrepujar, né? Isso é muito story of my life. É várias coisas assim na minha vida. Eu lembro, ok, vou pra missão. Muito animada, insistir, tá, legal, vou. Aí você chega na missão, gente, onde é que eu tava com a cabeça quando eu escolhi isso?
Tá, daí no Am- final é legal, né? A missão, tu vê todos os bebês Amiga, e mas tal. eu acho que isso se aplica a tudo na vida. A maternidade. Ah, eu quero, 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 quero. Aí quando você tá dentro da maternidade, você fala, Senhor, o que que eu fui fazer na minha vida? Né? Porque realmente é tipo, é altos e baixos mesmo. Tem dias maravilhosos e tem dia tipo, ah, eu sou a pior mãe do mundo, sabe? E no casamento é a mesma coisa, né? Tipo, maioria dos dias são maravilhosos, mas tem dia que tipo, ah, né? Então é tipo, eu acho que é uma coisa que por isso que eu gosto tanto do livro de Mormon, tipo, ele é exatamente o livro da vida, assim, sabe? Que é os altos e baixos, mostrando que se você perseverar e você ser muito valente, bom, forte e confiar no Senhor, você vai ter o que foi prometido para você. Tipo, a vitória está lá no final. Mas o processo é esse mesmo. Tipo, é altos e baixos e do todo o tempo, né? Esse é a Story of My Life também. Acho que todos nós nessa terra. Muito, Ai. muito. Uma coisa que eu gostei, depois ali no versículo 13, me chamou muito a atenção. Porque tá, daí fala, né, que o Amon foi preso e tal, e aí o rei chegou lá pra inquirir ele, pra perguntar as coisas pra ele. E aí ele fala: procurarei expressar-me sem temor, porque tenho certeza de que se tu soubesses quem eu sou, não terias permitido que eu fosse amarrado. Ah, o que eu pensei quando eu li isso é como eu trato as outras pessoas, em especial pensando na maternidade e os meus filhos, né? Que às vezes talvez eu esqueço quem eles realmente são. E é por isso que existem momentos que talvez eu não trate eles tão bem quanto eu deveria. Ah, me trouxe à memória, minha mãe contou pra mim alguns dias atrás sobre quando ela era uma jovem mãe e tinha gente pequenininho, né, bebezinho. Um líder falou pra ela, acho que foi Elder Parrella, que quando meio que dando conselho, né, para as mães que quando para os pais quando fossem trocar fralda, quando tivesse que acordar de madrugada para alimentar o filho, quando tivesse que fazer um sacrifício pelo filho, que ao invés de olhar ali para um bebê chorando, pensasse naquele bebê, aquele ser humano, como um futuro missionário, um futuro líder, um futuro bispo, um futuro pai. Ah, pensasse sobre o potencial, né, daquela criança, o que ele ou ela iria fazer no futuro. E a minha mãe disse que isso ajudou ela muito. Em muitos momentos que estava difícil, que ela estava cansada, não queria fazer alguma coisa, ela pensava, não estou trocando a fralda somente de um bebezinho, tô trocando a fralda de um futuro missionário, disso ou daquilo. E me trouxe essa perspectiva de que se eu soubesse realmente quem meus filhos são, talvez em alguns momentos eu não trataria, eu não seria tirada do sério tanto e trataria eles com talvez tanta rudeza ou tanta dureza. E me lembrou também de uma citação do Elder, não. Ele não foi Elder, mas foi um homem inspirado também, do C.S. Lewis. Vocês já talvez tenham ouvido essa Yeah, citação. Ele falou: é coisa séria viver em uma sociedade de possíveis deuses e deusas. E lembrar que a pessoa mais chata e desinteressante, no meu caso, talvez, a criança mais insistente, ou a criança mais birrenta, ou a criança mais chorona, com quem você pode conversar, poderá um dia ser uma criatura que, se você a visse agora, seria fortemente tentado a adorar. Eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre a perspectiva, como eu vejo os meus filhos. E pode ser, não ser o filho, pode ser o marido, pode ser o vizinho, uma pessoa que tu encontra na rua, um mendigo, quem quer que seja com quem você interaja, né? O plano de Deus é que todos nós nos tornemos como Ele é. E todos temos esse potencial. E a gente não sabe quem vai atingir o potencial ou não. Eu acredito que a maioria dos filhos de Deus vão atingir o potencial deles. E talvez eu tentar me lembrar disso. De ver essas pessoas com essa perspectiva, com essa visão. Acredito que vai me inspirar a tratar elas melhor. E isso também me conectou com Osias 9:1.
Que daí volta, daí já muda um pouquinho a história, né? Fala da Uhum. história de Zenith, que era o avô do rei Lime. Tá contando a Uhum. história de como eles foram parar lá na terra de Leinef. Mas fala que o Zenith, ele foi também querendo buscar a terra dos pais dele. E aí encontrou os Lamanitas. E aí, quando ele viu os Lamanitas, ele viu, no finalzinho diz: Quando vi, porém, o que havia de bom entre eles, não mais desejei a sua destruição. Aí, conectando com essa coisa de ver o potencial das pessoas, de ver que todos são filhos de Deus, que todos têm potencial de se tornar como Deus é, me lembrou disso também, de buscar o que há de bom entre as pessoas. Especialmente quando você tá irritado, chateado, frustrado, com raiva de alguém, a buscar o que tem de bom naquela pessoa, porque todo mundo tem algo de bom, e que quando a gente busca fazer isso, a gente tem um desejo maior de amar, a gente tem mais compaixão, tem mais caridade pelas pessoas. Acho que é uma característica bem, vamos dizer, do homem natural, a gente fazer seleções, assim, né? Tipo, ah, acho que até esse versículo é uma coisa bem, como é que fala? Aplicável. Quando vi, porém, o que havia de bom entre eles, ou seja, quando ele parou, observou, ou pelo menos passou mais tempo naquele ambiente, né, e começou a entender o que eles faziam, por que faziam, como faziam, o que havia por trás das ações deles, né, tipo, como eles viviam, ele começou a ver o que tinha de bom, né, e não desejou mais a destruição daquele povo, né, e eu acho que isso se aplica em tantas coisas, né, com certeza, tipo, para as pessoas que estão ao nosso redor, mas talvez um vizinho que talvez haja diferente, ou tenha uma cultura diferente, ou tenha, sei lá, ou até mesmo tipo na sociedade mesmo, a gente acaba nosso homem natural julgando ou selecionando, né, as coisas e é bem interessante esse versículo e é interessante ver como é uma característica do homem natural, porque quanto tempo isso foi atrás, tipo, né? Sei lá, há 200 anos antes de Cristo, né? Então, isso é uma coisa bem do ser humano, vamos dizer assim, né? Uhum. A gente já faz essa seleção e como o homem natural vem sendo inimigo de Deus desde a fundação do mundo, né? E como a gente pega esses. Por isso que gente, sério, eu sou apaixonado pelo livro de Mormon, porque ele tem tantos detalhes, e é tão precioso. Tipo, cada versículo que a gente lê, a gente consegue extrair tanta coisa, sabe? E aqui realmente tem a resposta para tudo, porque cada vez que a gente lê de uma forma diferente, a gente está numa outra fase da vida, a gente está vendo de outra forma, né? São inúmeras lupas para a mesma coisa, né? Tipo, é incrível. Pois é. Uma coisa que eu estava aqui pensando enquanto vocês estavam falando é que é muito natural nosso de ver as pessoas e as coisas somente da nossa perspectiva, né? A gente vê Uhum. só uma dimensão, mas as pessoas, elas foram criadas de uma forma diferente por pais diferentes, e por Backgrounds diferentes, né? Aham. exatamente, né? Em outro contexto, um contexto diferente do nosso. Então, elas vão ter uma opinião diferente. E a partir do momento que a gente consegue entender isso, entender que a opinião delas é diferente, porque elas tiveram experiências diferentes da nossa, eu acho que fica muito mais fácil aceitar a forma como elas veem as coisas, né? E eu sinto que essa é uma dificuldade muito grande no mundo que a gente vive hoje. Eu, inclusive, estava conversando com a Eber sobre isso, Eber, meu marido, que eu sinto que as pessoas elas querem que você tenha a mesma opinião que elas. Você não pode ter uma opinião diferente. Se você tem uma opinião diferente é porque você é preconceituoso ou é porque você não tá sabendo acolher ou sabe? E isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que as pessoas podem acreditar no que elas quiserem, elas podem ter opiniões completamente diferentes.
exatamente por isso, porque cada pessoa vem de backgrounds diferentes, né? De contextos de vida diferentes. Eu acho isso essencial para nossa sociedade, na verdade. O que tu falou é interessante porque... Então, Zenith, ele vai todo inocente, né? Ele vê o que tem de bom naquele povo. E, inclusive, é interessante porque, por ele defender que há algo de bom naquele povo, eles acabam lá se matando entre eles. Mas aí, chegam na terra de Leinef, conversa com o Rei Lamã. O Rei Lamã diz, ok, galera aí da terra de Silon, se manda aí porque agora o povo de Zenith aí vai ocupar essa terra. Beleza, aí eles ocupam a terra, passam os anos lá em paz, e aí os lamanitas começam a se tornar contra eles, né? E acabam escravizando eles. E eles Uhum. mostram que havia algo de bom neles, mas ao mesmo tempo eles não estavam agindo de maneira boa. Uhum. Mas é muito interessante porque daí lá no capítulo 10, no 9, o Zenith fala, né, que eles fizeram isso por causa da astúcia deles. Estavam tentando levar nosso povo ao cativeiro. E aí, no capítulo 10, ele meio que dá uma explicação por que o povo do rei Lamã, por que os lamanitas tinham essa perspectiva, por que eles agiam da maneira que eles estavam agindo. Eles falam, né, eles acreditavam na tradição de seus pais, acreditavam que haviam sido expulsos da terra de Jerusalém por causa da iniquidade de seus pais, depois no 13, que haviam sido injustiçados na terra de sua primeira herança. Então, basicamente, eles tinham, os lamanitas tinham a história que foi contada para eles, por muitas gerações, era os nefitas são nossos inimigos, porque lá no passado o Nef tentou tomar o reinado, tomar a posse, se tornar o líder do Lama e Lemuel, que são os nossos pais. Então eles tinham toda essa história distorcida que levava eles a agir dessa maneira contra os nefitas. E aí me lembrou de um conceito que eu acho muito importante, que é a diferença entre justificar e explicar, né? Essa crença que os lamanitas tinham não justifica o comportamento deles, né? Concordo. Nada Uhum. justifica se tornar um povo sanguinário e cruel, e selvagem, e feroz, como diz aqui no versículo 12 do capítulo 10, e tentar matar outros povos. Isso não justifica. Mas explica. A gente pode ter um entendimento melhor, né? Aí a Bianca estava falando, e a Luana também, sobre o passado das pessoas, o background delas, né? Uhum. Uhum. Então, sei lá, alguém, sei lá, digamos numa guerra, né? Tem um povo diferente guerreando contra você, ou digamos o cara da esquina ali que te xingou porque tu passou ele no trânsito, né? O comportamento dele tá errado, não é legal, não tá certo, não vamos justificar, mas a gente pode talvez tentar ter empatia e explicar e pensar, talvez ele brigou com a esposa, né? Talvez Talvez a ele tá num dia namorada difícil. terminou com ele. Sim. Talvez ele tá tendo um dia difícil e por isso ele agiu dessa maneira. Não preciso levar pro lado pessoal. E isso pode ser, às vezes, com os nossos filhos, com o nosso marido, né? Nosso marido chega em casa e ajuda a gente a preparar a comida, ou levanta a voz. E em vez de, a gente não precisa justificar, não é certo o comportamento dele, mas talvez a gente pode explicar, talvez ele teve um dia difícil no trabalho, talvez ele tá se sentindo sobrecarregado, sei lá, seja lá o que for. E eu achei muito interessante isso, essa parte humana aqui, e como o Zenith via todas essas coisas. Ele via que havia algo de bom, aí talvez ele foi muito inocente ali, né? Acabou sendo enganado, reconhece que o comportamento desses inimigos, né? Dos lamanitas que foram astutos com eles, que colocaram eles em cativeiro, é um comportamento errado, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de compaixão. É por isso que eles agem assim, né? Eu sinto que isso acontece muito comigo e eu vejo esse assunto sendo trazido à tona com mais frequência hoje em dia, que é os nossos gatilhos, os nossos traumas, e como os nossos traumas, a forma como nós fomos criados,
influencia a forma como nós maternamos, como a gente educa os nossos filhos, né? E eu achei interessante isso que a Elisa disse, no sentido de que eu não posso justificar o meu comportamento, eu não posso usar, por exemplo, porque, sei lá, minha mãe me dava chinelada quando eu era pequena, e agora eu vou dar chinelada no meu filho, na minha filha também, porque eu levei chinelada, né? Não faz sentido. Explica o meu ímpeto de querer dar a chinelada, né? Porque era assim que eu fui tratada, era assim que eu aprendi, né? Mas não tá certo eu usar isso como uma justificativa para bater na minha filha. Não sei se faz sentido, porque eu fui tratada assim. Explica Tá. por que que eu sinto essa necessidade, por que que eu sinto essa que eu acho que é isso que eu deveria fazer. Mas eu sinto que a gente vive numa época que é muito abençoada com conhecimento, com muitos recursos, e as pessoas estão muito mais conscientes dessas coisas, né? Então, é muito legal poder viver nessa época hoje em dia e perceber, assim, muitas vezes eu me percebo, eu penso, tá, mas por que que eu tô fazendo isso? Por que que isso tá me deixando tão brava? Por que que esse comportamento é um gatilho tão forte para mim? E daí começa a reflexão, né? Que é a geração que a gente vive hoje em dia, é a geração da reflexão. A gente reflete, pondera e descobre muitas coisas sobre a gente, né? E daí eu penso e volto lá atrás e penso, eu acho que é porque quando eu era criança, isso era uma coisa que acontecia na minha casa. Isso me incomoda hoje em dia, né? Mas daí eu posso ser uma agente e parar o comportamento ali, quebrar o ciclo, né? Total, total. Eu posso escolher dizer não. Não é porque era assim quando eu era criança que eu vou fazer isso com meu filho agora. Eu entendo que eu me sinto assim e tá ok eu me sentir assim, mas eu não preciso transferir isso para os meus filhos, né? Mas isso faz muito sentido, e isso pode se aplicar para várias coisas na nossa criação, né? Que tem coisas que realmente, tipo, esse lance do, do bater, né? Como uma forma de correção, vamos dizer assim, né? Que é muito comum. Eu praticamente cresci apanhando, né? Tipo, e eu, tipo, graças ainda tô brincando, credo, nem pretendo. Tipo, nunca, tipo, precisei, sabe? Tipo, fazer nada igual ou parecido. Então, tipo, realmente quebrar o ciclo. E a gente tem muito mais informação, muito mais meios, certeza absoluta disso. E eu acho que, como a Elisa estava falando no começo também, de quando a mãe dela, tipo, né, olhar aquela criança com os olhos de tipo, vai ser um futuro missionário, vai ser um futuro, né? Independente de, tipo, de escolher ser um missionário, independente de escolher, tipo, ser bispo, escolher, tipo, de caminho que escolher, ele é um filho de Deus, né? Então, você tem um presente que foi concebido, que foi confiado, né? E a única pequenininha coisa que o Pai Celestial quer que você retorne é aquele filho dele, né? Ao lar celestial. Só isso, Nada mais nada. demais. Nada demais. Pouca coisa, pouca. Pequeno favor. Né? E é muito interessante porque, como a maternidade, tipo, é um baita de um chamado, né? Mas como a gente é lapidado a partir desse chamado também, sabe? Então, com certeza, essa fase de limpar os nossos passados e fazer melhor é uma lapidação, tipo, tremenda, sabe? Porque a gente, além de ser um ser humano melhor, a gente vai criar um ser humano melhor também, que vai fazer isso e outras coisas que a gente vai esquecer ou deixar de lado para frente, você entendeu? Por isso que eu falo, assim, essas gerações que vêm agora, por mais que esse mundo caótico do jeito que tá, gente, os jovens de hoje em dia eu vejo, tipo, dá um banho na nossa época, sabe? Tipo, de bravura, são totalmente destemidos, é, de mente mais aberta para as coisas, no sentido bom, assim, não no sentido mente aberta só para as coisas erradas, sabe? Mas eu acho que eles são desafiados de uma forma bem diferente do que nós fomos, né? Eles são muito mais desafiados, eu acho, de uma forma emocional ou de uma forma até sexual hoje em dia, né? Porque é tudo tão. Se você é o que você quer ser, animal, bicho, pessoa, mas só deles saberem o que eles são e o propósito de vida deles e tudo que o evangelho ensina,
nós como mães e o Evangelho e o Pai Celestial e, tipo, e tudo é o que faz a diferença realmente, né? E o povo, eu acho que ele viu coisas boas no povo, porém o povo era totalmente o homem natural, né? Eles não agiam sobre, tipo, eles não agiam sobre o poder de Deus, querendo fazer as coisas certas e progredir e prosperar. Eles estavam agindo pelo braço da carne o tempo inteiro. Então eles acabaram sendo, tipo, ficando mais agressivos e agressivos e agressivos, porque é isso que a gente vê no mundo hoje, né? Qualquer coisa, tipo, vai nas redes sociais, qualquer coisa é motivo para uma discussão, né? E qualquer coisa, tipo, você parte para uma agressividade. Seja política, futebol, opinião de cores. Eu gosto de green, eu gosto de verde, você gosta de amarelo. E eu, né, sei lá, qualquer coisa, tipo, é motivo para você estar tratando outra pessoa um pouco mais ríspida ou fazer ela se sentir mal para você se sentir bem. Isso não é nada saudável, isso é totalmente homem natural, né? Uhum. Uhum. Eu acho legal que tu mencionou as coisas diferentes, né, das gerações, que a gente tá nessa. A nossa geração tá tentando quebrar o ciclo, os nossos filhos vão tentar quebrar outros ciclos, que às Uhum. vezes a gente faz coisas, assim como os nossos pais fizeram, que não eram ideais. Algumas porque eles talvez tinham alguma dificuldade, muitas vezes porque eles não tinham informação, não faziam ideia Uhum. que estavam fazendo errado. E eu fico pensando quanta coisa errada que eu tô fazendo que eu acho que eu tô fazendo certo, né? Isso me veio à mente no capítulo 10. No 9 e no 10 ali, o Zenith começa a contar como ele estava protegendo o povo dele. E eu tive uma conversa também com minha mãe. Eu tenho passado bastante tempo com ela aqui, que ela estava me visitando. Então a gente tem muitas conversas, e uma das conversas que a gente teve foi sobre como as coisas eram na geração dela, criando a gente, como as coisas são agora eu criando os meus filhos. Porque tem muitas regras, tem muitas coisas que eu tenho agora para os meus filhos que a minha mãe não tinha pra gente. E a gente chegou à conclusão, assim, que uma das razões dessas regras, dessas coisas serem diferentes, é por causa que os perigos eram diferentes. Os riscos eram diferentes. Uma das coisas que a gente estava discutindo é a questão das mídias, né? De televisão, de mídia. Na época da minha mãe era televisão, né? Que a gente tinha acesso. Hoje em dia, os nossos 30 filhos, mil se tu dá tipos um de tela celular diferentes. para, É. se tu dá um celular para ele, tem acesso ao mundo inteiro. Então, eu pensei sobre isso, sobre a nossa responsabilidade de proteger nossos filhos e como a função do proteger ela pode mudar de situação para situação, mas também de geração para geração. Uma das coisas que eu conversei com a minha mãe é que ela falou: minhas preocupações eram: será que meu filho vai ser assaltado? Será que alguém vai, né, chega na rua um estranho, né? Parece que tinha muita coisa da parte física que a minha mãe estava constantemente preocupada. E eu sinto que existe uma preocupação também da parte física, mas uma das minhas preocupações grandes é a parte emocional dos meus filhos e, e, e a parte psicológica e o que é oferecido nas mídias. O que os meus filhos agora vão ser atacados? O que está disponível para eles? Né? Meu filho eu levo ele na academia, tem um espaço para as crianças. E lá eles têm uma TV. Claro, com desenho, né? Mas hoje em dia, até nos desenhos, tem começado a surgir mensagens que não são das melhores. E eu não tô lá, né, na academia vendo exatamente o desenho que ele tá assistindo. Então, essas coisas pequenininhas, esses detalhes que me preocupam às vezes, que eu fico querendo proteger os meus filhos, talvez não fossem coisas que minha mãe precisasse se preocupar tanto, porque não era um ataque diferente, né? A forma que eu estava sendo atacado como criança é diferente do que os meus filhos estão sendo atacados hoje em dia. Mas a responsabilidade de proteger como pais continua a mesma, né? Sim, e eu acho que a gente tem cada vez mais ser claro, objetivo, com as coisas que são boas e tipo, que vão elevar eles e que a gente sabe que eles terão grandes chances de serem felizes na vida. A gente tem cada vez mais mostrar abertamente as coisas, tipo, né, o caminho mais claro possível, porque no mundo como está hoje e como vai estar daqui a 10 anos, como vai ser a idade que eles vão estar se relacionando com pessoas, ou que vai ser a idade que eles vão estar começando a abrir os olhos dele para as coisas, tipo, no mundo, assim, e
E eles vão estar muito mais habituados a ver coisas que nós não vimos na nossa época, sabe? Tipo, valores, né? Comportamentos, tudo. Então, acho que tudo que a gente ensina para eles de uma forma bem realista, assim, sabe? Tipo, daquilo que a gente vive, daquilo que eles verem em casa, que eles vão desejar para a vida deles no futuro, né? Então, a gente, tipo, com certeza, alguma coisa um dia vai passar num filme, com certeza alguma coisa um dia vai passar numa televisão, ou numa escola, na mesma escola, ou vai passar no. A gente consegue proteger até um certo ponto, mas vai ter um outro ponto que vai ser. Eles vão estar desprotegidos e vai ser o cérebro deles, como que eles vão interpretar aquela mensagem. Entende? Como uma oportunidade ou como, não, não é isso que eu quero. Ou, entende? Tipo, eu acho que quanto mais nós somos claros e objetivos e nós mostramos para eles, mais fácil eles verem que aquilo, opa, isso não é legal. Eu acho que essa mensagem de clareza é muito forte, tá muito forte no livro de Mormon. Eu tenho visto isso com frequência. Quantas vezes é mencionado, né, que os profetas, os líderes, eles estão tentando falar as coisas de modo claro para o povo, para que eles entendessem. E a pergunta que eu fiz para mim enquanto vocês estavam falando é: como que eu faço para criar filhos que sejam, como diz aqui, né, que as qualidades de Amon ali, né? Forte, poderoso, corajoso, porque é isso que os nossos filhos precisam hoje em dia. E eu acho incrível ver a atitude de Amon e dos irmãos, né, e deles, eles estavam dispostos a caminhar no deserto. E depois fala aqui no versículo 8, no início do versículo 8, que eles haviam passado por coisas muito difíceis no deserto, né? Então não foi fácil a jornada. Aí eles são presos. E daí Amon tem a coragem de falar o que ele veio transmitir, né? A mensagem que ele veio trazendo para o rei numa terra estranha, em meio a pessoas estranhas. Como que eu faço para minha filha ter essa coragem, sabe? De proclamar a verdade e de estar no mundo estranho com pessoas que ela não sabe se acreditam como ela acredita, se acreditam em Deus, mas ter a coragem de falar e de se expressar. E eu acho muito interessante. E daí, no capítulo 8, Amon ensina ao povo, ele repete as palavras do rei Benjamim para o povo, ele tem essa Uhum. oportunidade. Agora, tu imagina. Mas primeiro, ele precisava saber as palavras do rei Benjamim, ele precisava ter elas com ele, para ele poder compartilhar. Como que eu faço para os meus filhos darem atenção para os profetas e para as escrituras, a ponto de eles conseguirem chegar para alguém e recitar parte delas? E, sabe, essas coisas, eu fico me perguntando assim, quais são as coisas que eu tenho que fazer? E eu sinto muito forte que se a gente tiver esse desejo no coração de criar filhos fortes, corajosos e poderosos que vão proclamar o evangelho, Deus vai nos inspirar, ele vai nos ajudar a saber o que é que os nossos filhos precisam, de que forma que a gente pode criar tradições, talvez, no nosso lar que vão nos aproximar mais de Deus e que vão fazer com que os nossos filhos queiram conhecer a Jesus Cristo. E é difícil, às vezes, no dia a dia, e a gente sabe, né, que não é fácil a vida de mãe, mas eu sinto que Deus, ele coloca coisas na nossa mente. Eu tenho sentido ultimamente. Assim, tem vários momentos que eu sinto coisa e penso, eu sinto que eu preciso fazer isso. Aí passa alguns dias eu entendo o porquê. Acontece alguma coisa e eu penso, nossa, é por isso então que eu preciso fazer aquilo. E hoje aconteceu, e antes de ontem aconteceu. E enquanto você estava falando também, Lana, tu mencionou os perigos, né, que os nossos filhos vão enfrentar. E eu fiquei pensando sobre a importância de a gente ter um relacionamento com eles de confiança Total, sim. para que eles consigam vir até a gente, né? Para conversar ou para pedir conselho, que eles saibam que a gente é um porto seguro, né? Que nosso lar é um porto seguro e que aqui dentro eles podem vir e falar sobre os problemas que eles estão tendo. E eu sinto que isso é algo muito difícil, especialmente durante a adolescência. Eu percebo assim que as crianças, elas, pelo menos as crianças que eu tenho convivido, elas querem falar com os amigos sobre as coisas, né? E a minha amiga me falou isso, e eu contei isso para minha amiga. E hoje eu tive uma experiência bem interessante, assim, porque
eu tava num momento meio que de conexão, assim, com a Mayara antes de dormir, sabe aquele momento, assim, que você abraça, dá beijo, a gente ficou ali conversando e tal. E daí, de repente, assim, ela chegou e falou, mami, isso aconteceu. E me falaram que era pra eu fazer tal coisa. E eu, ah, é, filha, isso aconteceu? Quando que isso aconteceu? Nossa, interessante. Daí ela falou, o que que tu acha que eu tenho que fazer quando isso acontecer de novo? Que bonitinha, ela tá me perguntando, né? E daí eu mantive toda a calma, assim, toda a serenidade daquela mãe, né? Por dentro tá um terremoto dentro de ti, né? Mas por fora, assim, tu mantenha a paz, assim, de cara que é bem difícil pra eu fazer, tá? É algo que eu não faço com frequência, é uma das críticas que o Weber tem pra mim. Mas que vai e agora nessa fase, né, da infância e tal, pré-adolescência, ela tá vindo pra mim, mas eu tenho certeza que durante a adolescência vai ser mais difícil isso acontecer, né? Mas como que a gente desenvolve todas essas coisas para que os nossos filhos queiram vir conversar com a gente? Você não precisa ser a mãe legalzona, eu acho, É, exato. né? Uhum. Que, tipo, aprova tudo, é completamente Você não precisa permisiva. agir como um adolescente para ser amigo do seu filho. Exatamente. Exatamente, exatamente. Isso. Mas eu fiquei pensando, né, sobre tempo de qualidade e sobre seu filho se sentir seguro, né, E contigo. eu acho que, eu acho que uma grande parte disso é fazer parte da vida do seu filho com intenção, sabe? Saber quem são os seus amigos, saber a vida dos amigos, mas não só saber no sentido de eu quero controlar, tipo, quem anda com meu filho, alguma coisa, mas se importar mesmo, sabe? Eu acho que quando é genuíno, assim, eu acho que as coisas fluem muito mais fáceis, sabe? E isso vai demandar muito tempo, vai demandar paciência. Às vezes vai ser tipo, ah, eu vou ter que desmarcar um compromisso meu para ir lá com ela, entendeu? Num momento X ou num evento X. Mas porque muitas vezes é lá mesmo que você tem que estar, sabe? E é interessante porque essa fase da adolescência é uma fase que ou ele confia ou ele não confia at all, sabe? Não mesmo. E é como falou, tipo, é muito tendencioso que ele vai confiar num pai ou mãe de um outro amigo, ou um outro amigo, né? Ou do que, não sei, ah, porque minha mãe é muito braba. Se eu falar isso pra ela, nossa, eu tô ferrada. Sabe como é que é? Vou ficar 3 dias, 3 noites sem poder ler Harry Potter, sei lá. Isso seria o castigo dos meus filhos, né? Porque eu acho que eu sou bem firme com os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu tenho, tipo, eu sou firme porque eu preciso que você faça, porque eu sei que se você não fizer, a consequência vai ser pior do que a minha firmeza. Você tá entendendo? Mas eu acho que do outro lado, eu sou, tipo, bem legalzinha, até assim, mas é difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil, porque a gente tem que saber os limites, sabe? É complicado, não é fácil, não, mas é possível. Muita oração, muito jejum e vamos nessa. É eu tentar encontrar o equilíbrio, né? Que é a parte difícil. Ser firme, mas também Uhum, ser amoroso, gentil. Ah, é algo que eu ainda tô tentando encontrar. E eu vejo assim, às vezes chega no final do dia, eu vejo, eu pequei, eu errei mais pra um lado. Aí no outro dia, ok, vou tentar ser mais gentil. Ok, hoje eu fui gentil demais. Permissiva demais. Ok, no outro dia tenta de novo. Ok, fui autoritária demais. Mas esse eu acho que, como tu falou a palavra, intencional. Quando a gente tá tentando ser intencional, a gente vai chegar mais perto do uhum, ideal possível, né? Se um dia eu fui permissiva demais e no outro dia eu tô tentando ser um pouco mais firme, mesmo que eu seja talvez um pouco mais autoritária, vai ser um autoritário mais próximo do equilíbrio ali. A gente vai uhum, calibrando, né, conforme os dias vão passando, mas isso eu acho que é uma curiosidade que eu tenho. E eu trabalho como terapeuta, né, e eu vejo muitas vezes alguns pais que têm dificuldade quando os filhos estão tendo mau comportamento nessa época de adolescência. E é muito claro, assim, ver aqueles que têm um bom relacionamento com os pais, que confiam nos pais, e como isso facilita no progresso deles, enquanto aqueles que têm um relacionamento que é difícil, que não tem aquela confiança ainda nos pais, como é difícil para os dois, tanto para o adolescente, para a criança, para o filho, quanto para os pais. E
uma pergunta que eu tenho me feito, que às vezes eu até penso durante as minhas sessões, assim, como que digamos que você não conseguiu, né? Chegou num momento da sua vida que a confiança não tá lá, que esse relacionamento, essa conexão não tá lá. Como que a gente pode reconstruir? Porque ainda há esperança. Porque às vezes a gente tá falando, não, é importante construir e tal, mas sei lá, vai que tem alguém que tá ouvindo a gente, que já tá com um filho adolescente ali e tá passando por uma época difícil e não sente que tem essa conexão. E agora eu tava aqui, abri na minha escritura, um versículo que eu gostei foi capítulo 7, versículo 33, que me fez pensar sobre, em geral, um arrependimento. Mas também sobre o nosso relacionamento com Deus, às vezes. Eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, uns momentos que eu me sinto meio rebelde. Falo, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não tô afim, não quero fazer, não vou fazer. Olha o filho adolescente aí, olha o filho adolescente. É, sou eu. Ah, Porque tá sabe uma falando aqui. coisa que eu fico pensando? Acho que a gente não deve duvidar da capacidade de entendimento dos nossos filhos, porque muitas vezes a gente julga que eles não vão entender a mensagem que nós queremos passar ou o que nós queremos ensinar para eles. Tipo, eu não vou nem perder meu tempo porque ele não vai entender. Eu acho que isso deve ser abolido de qualquer idade que a gente esteja criando nossos filhos, sabe? Seja criança, adolescente. Acho que todo ser humano, claro, com as suas faculdades mentais em dia, é capaz de entender, né? Não, é sério, né? É capaz de entender. Então, acho que muitas vezes a gente subestima os nossos filhos e isso influencia muito o relacionamento. Eu gostei disso, de não subestimar eles, né? Porque eles vão sentir também que a Uhum, gente não tá subestimando. exato. No capítulo 7, ali no finalzinho, ele tá contando meio que, por que que a gente acabou entrando em cativeiro, né? E aí ele fala no 33. Ele fala, a gente caiu em cativeiro porque a gente começou a se desviar do caminho do Senhor. Simples assim. Simples assim. Igual eu, adolescente. Papum. Eu, minha adolescência tardia, cara, do relacionamento com o Senhor. Não tô afim, não vou fazer. Mas assim, é uma mensagem de esperança, acho que para nós, quando nós temos os nossos momentos de birra ou de rebelião adolescente, ou talvez quando nós tivemos nossos filhos que tá tendo um tempo difícil, né? No 33 fala: "Se vos voltardes para o Senhor com todo o coração e colocardes vossa confiança nele, e o servirdes com toda a diligência de vossa mente, ele vos livrará do cativeiro." Se eu me voltar meu coração, se eu mudar meu coração, ainda pode dar certo. Nem tudo tá perdido, né? Não é porque eu fiquei, sei lá, rebeldezinha, não querendo fazer o que o Senhor estava me mandando fazer por um dia, um mês, uma semana, 10 anos, que eu não posso mudar, que tá tarde demais. Sempre existe uma maneira de voltar. É simples assim, só voltar o coração pro Senhor. Ah, e esse voltar ao coração pode ser algo simples, como, ok, faz tempo que eu não oro, eu vou orar agora e ter um papo reto ali com Deus. Ou pode ser, sei lá, algo mais sério, tentar deixar um vício de lado. Sei lá, seja o que for. Nós podemos voltar. E se o nosso relacionamento tá meio quebrado, né? Tá meio em atrito com nossos filhos, não importa se tá assim por um dia, por uma semana, por 5 anos, não importa o tempo. Existe uma maneira daquilo ser corrigido, de ser Reparado. curado, reparado. Quando você estava falando, assim, me veio à mente o todo desses três capítulos, né? Quatro. Que eu acho que a mensagem principal realmente é essa, é confiar no Senhor e se voltar a Ele. Porque a gente não entende todas as coisas, a gente não consegue ver as coisas como o Senhor vê. Eu tenho certeza que o povo de Lime estava sem esperança. Eles eles estavam sendo subjugados por um outro povo, né? Eles estavam ali sofrendo. Eles haviam mandado 43 homens para tentar encontrar o povo de Zareinla. E eles tiveram uma missão frustrada, né? Entre aspas, porque daí eles encontraram os esqueletos dos Jareditas e encontraram as placas, né? Registros tão importantes. Mas
não era o que eles estavam buscando, não era esse o objetivo da missão deles. Quando eles saíram, mas o Senhor fez com que eles encontrassem as placas, daí eles retornam e eles continuam sendo, né, subjugados, continuam sofrendo, mas daí vem Amon para libertar eles. Mas daí eles têm as placas que são necessárias e importantes. Então eu sinto assim que quando todas essas coisas estão acontecendo, seja os nossos filhos se rebelando, ou a gente se rebelando, ou as circunstâncias da nossa vida que não estão indo bem do jeito que a gente espera que elas vão. Eu Aham. lembro daquele discurso do Elder Rasband, quando ele fala que nada é por acaso. E E realmente realmente não. não é, Uhum, não é. E a gente só não consegue ver exatamente isso. os Exatamente. detalhes. Porque a nossa visão é limitada, né? Nossa Uhum. visão é limitada. Eu acho que a visão aqui do povo do Rei Lim, eles estavam sem esperança porque a visão deles era limitada, né? E sabe o que é interessante falar essa parte da visão limitada e desses 4 capítulos? É que a gente vê a importância de um profeta na nossa vida, né? Tipo, assim como eles tiveram um profeta, tipo, alguém, né? Guiando eles ali, um líder guiando eles. A gente tem o nosso profeta hoje, né? Que nos guia e que ele, tipo, consegue ver o que a gente não consegue ver, né? E ele passa a mensagem e tipo para nós que é a vontade de Deus e muitas vezes a gente só vai entender 2 anos depois do que a mensagem, né? Tipo, eu lembro, gente, para mim uma das coisas mais relevantes assim que eu lembro foi quando veio o Come Follow Me e a primeira vez que saiu, ai, como é que é isso? Como é que vai funcionar isso? E tipo, menos de 2 anos depois veio a pandemia, né? E nós precisamos estudar em nossas casas e fazer um sacramento em nossas casas e tudo. Não tem igreja, fecha tudo. Não é aquela loucura que foi os 2 anos de pandemia. E eu, nossa, véi, é óbvio, é isso, é isso. Você tá entendendo? Então, tipo, quando o profeta fala que vai surgir um programa novo, velho, só faz. Só faz. Você não precisa entender o porquê, que cor que é, que formato que é, só faz. E vai estar tudo bem. Você tá entendendo? Então, é bem isso, é muito isso, é muito isso. Eu acho que a nós prestarmos o testemunho para os nossos filhos a respeito disso também, a respeito tipo de um profeta evidente e revelador. Ele sabe das coisas que ele está falando. Tipo, ele não está aqui para reprimir você ou para te trazer sofrimento ou te trazer, como é que se diz, enquadramento ou alguma coisa do tipo. Não. Ele está aqui muito pelo contrário, porque ele quer que você seja feliz. E é a mensagem de Deus para nós hoje, entendeu? E para mim, eu tenho um testemunho tipo muito claro para mim, tipo, o presidente Nelson é o profeta literalmente desses dias, não poderia ser nenhum outro pela personalidade, por quem ele é, por todo o conhecimento que ele tem, influência, pelo modo de visão de mundo que ele tem, e, né, e as coisas vêm mudando tão rápido, e tanta coisa vem mudando, e porque precisava ser mudado, e era a vontade de Deus que tivesse, que, que mudasse agora, nessa época, porque nós precisamos dessas mudanças nessa época. E é muito incrível, tipo, como desde o início, né? Desde a época de Moisés, desde tipo, de sempre, vem mostrando a importância de um profeta nas nossas vidas.